Então, continuando, né? Quando for usar meio de contraste intravenoso, hoje é chamado de endovenoso, iônicos, não iônicos. Vocês provavelmente já viram meios de contrastes. Então, você sabe que esse contraste que vai endovenoso, ele é à base de iodo. E ele veio desde os primórdios, primeiro como iônicos, depois como não iônicos. Isso significa baixa osmolalidade. Existe hoje um tipo que é considerado isóbaro, ou seja, que a sua osmolalidade é quase nenhuma, a sua densidade de líquido é tão semelhante à do sangue, o que faz não quebrar os iodos. Mas aqui a gente tem que ver todos aqueles conceitos de história. Se o paciente é alérgico, se o paciente tem asma ou bronquite, tem que revisar a anamnese do paciente com relação a isso. Eu preciso ver também se o paciente tem diabetes 2, se ele usa metformina, que é um remédio para diabetes 2, para baixar o açúcar no sangue, e que ele é altamente tóxico para os rins. Então, quando um paciente vai fazer exame contrastados, endovenoso com iodo, ele precisa interromper o uso dessa medicação. Existe um exame de laboratório muito comum ser pedido pelos médicos, que é a creatinina, é um exame de laboratório sanguíneo, para ver se a sua creatinina está boa. Hoje isso é muito preocupante, porque se eu injetar esse contraste com a paciente usando esse exame, esse remédio, ele vai causar um aumento de função renal muito grande, podendo dar paralisia. Ou seja, pode trazer o paciente a uma paralisia renal, isso pode trazer a morte. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Se interrompe o medicamento, então, 2 dias antes do exame, e o paciente volta a tomar 2 dias depois. Hoje, por convenção, quando tem tomo e ressonância, se usa o paciente tomar 7 dias depois, porque o gadolínio, ele que é da ressonância, ele fica mais tempo no organismo, ok? Então, o contraste é uma coisa importantíssima. Outra coisa importante de se falar é com relação ao contraste via oral balitado. Se o paciente tiver alguma suspeita de fístulas, fissuras, hemorragias, ele não pode tomar esse meio de contraste. Ele vai poder utilizar o mesmo iodo diluído em água. Qual é a receita?